Providenciando aqui o início de mais uma live, né? Hoje a gente tem um convidado muito bacana, muito conhecedor da, daquilo que será discutido. Ele chegando aqui. Grande Fabrício. Boa noite, doutora Rosane. Pode me chamar de Rosane mesmo. Deixa eu recusar uma ligação que estão me fazendo aqui. O povo resolver ligar na live, não vai ser possível, né? Bom, o pessoal está entrando, já temos aqui o Anderson Eduardo, Paulo Coimbra. Eu vou fazer as apresentações e aí vai dando tempo de as pessoas entrarem. Eu sou Rosane Ferreira, advogada, membro aqui do Direito Simples Assim, e hoje eu me sinto assim muito feliz de ter a alegria de receber aqui um contemporâneo de faculdade, né? Uma pessoa muito bacana, muito inteligente, muito competente, que é o Antônio Fabrício. Eu chamo só de Fabrício. O Fabrício atualmente é conselheiro da Federal da OAB Nacional, é presidente da Comissão de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB, ex-presidente da ABRAT, mestre e professor de Direito do Trabalho da PUC Minas, né? E tem pouquíssimo tempo, né, Fabrício, voltando na presidência da OAB, que você deixou a presidência da OAB aqui de Minas, né? Uhum. E é alguém que milita diretamente na área do direito do trabalho, está engajado aí em todas as discussões voltadas para o direito do trabalho, e é muito prazeroso ter você aqui com a gente, porque eu sei o tanto que você é ocupado. Seja bem-vindo, Fabrício. Nossa, Rô, eu fico muito feliz, já que você me deu a liberdade de quebrar o formalismo, de ter aceitado esse convite, de estar dividindo essa tela contigo nesses momentos bicudos que nós estamos vivendo, Oh, de dizer que eu não só fui contemporâneo da Rosane na escola, mas nós fomos do DA num momento importante da formação pessoal e política nossa, da formação profissional da gente. Acho que a PUC tem uma importância gigante na formação da nossa personalidade, do nosso caráter naquele sim. momento, e você fez parte dessa história inteira. E hoje, mesmo à distância, a gente reencontra. Eu estou felicíssimo. Ainda mais um projeto que chama Direito Simples Assim, que é exatamente o que eu venho pregando há tantos anos. Eu venho escrevendo para que as pessoas entendam, eu venho falando para que as pessoas entendam. Eu acho que essa linguagem jurídica hermética, essa linguagem jurídica empolada, isso já deu, já passou, não serve mais. Nós estamos num tempo de uma comunicação rápida, de democratização de informações, de pensamento. Então, não é hora mais de usar o conhecimento para segurarmos informação. Acabou aquele período de citar latim, nós já estamos num outro tempo. E direito simples assim é o que a gente sempre pregou, né? A gente que estudou na cartilha do direito achado na rua, do Zé Geraldo Souza Júnior, do Roberto Lira Exatamente. Filho, das Exatamente. questões do nascimento, vimos o nascimento do direito alternativo naquela época. Foi. A Era gente não o pode, berço. a O gente pessoal não lá do pode ficar exatamente reproduzindo essa linguagem hermética. A gente tem que falar para que as pessoas entendam, para democratizar o conhecimento. E por isso, o seu convite para mim é ordem, mas já por isso eu aceitaria o convite
de um instituto, de um projeto que tem esse nome e que pensa em democratizar as informações e fazer chegar para todos. Muito obrigado, tá? E é exatamente esse o objetivo. Então vamos lá, né, Fabrício, começar a bater um papo aqui sobre o impacto dessas alterações nos contratos de trabalho, das relações de trabalho, que chegaram aí sob essa coisa da pandemia, vamos assim dizer. Parece que deu uma travadinha lá, mas deve voltar logo. Vamos aguardar. Você está me ouvindo, Fabrício? Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um feedback aí. Oi? Sim, deu uma travadinha, mas isso acontece, não preocupa não. Quando travar, a gente Vamos lá. continua. Então, falando aí dessas medidas provisórias a 927, a 936, né? As quais, inclusive, tem sido feita algumas discussões sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos e tal. O que você tem para falar para a gente aí com relação a essa coisa da hierarquia de normas, de leis, né? Uma medida provisória, uma lei, né? Ela vai permitir interpretações que se contraponham de alguma forma aos ditames constitucionais, ao que diz a nossa Constituição, que é a lei maior? Nossa, você já começou me apertando, né? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a medida provisória, essa 936, ela já foi transformada, convertida em lei. A 927 está para ser votada, mas ela pode cair e deixar de existir. Mas essas discussões, elas estão desde o início uma foi publicada dia 22 de março de 2020, e a outra, para não dizer que o Brasil é o país da piada pronta, foi publicada dia 1º de abril. Então, essas medidas provisórias, elas trouxeram vários pontos que conflitariam com a legislação existente. É claro que nós estamos vivendo um período completamente adverso, completamente diferente de tudo que nós vivemos. Existe um decreto de calamidade pública, mas que eu quero deixar muito claro que esse decreto de calamidade pública não é um decreto de estado de sítio, nem um decreto que faz suspender a Constituição. A Constituição está em vigor, a CLT está em vigor, os códigos todos estão em vigor. E como é uma situação que impactou muito o mundo do trabalho, talvez as 3 áreas do direito que tenham sentido mais impacto dessa história inteira tenha sido a trabalhista, a tributária e os contratos, né? Seja os contratos quais foram e quais forem. Então, daí o que a gente tem a dizer é que alguns pontos ficaram conflitantes com a Constituição. E o principal deles foi quando as medidas provisórias, ou pelo menos uma delas, trouxe que os empregados e os empregadores podiam negociar eles entre si sem a presença do sindicato, sem passar por um ente coletivo, sem passar por que diz o artigo 7º da Constituição no que diz respeito à redução de salário. Porque existem hipóteses na Constituição de negociação individual. Existem hipóteses que pode se negociar. Mas tem 3 hipóteses que a Constituição traz que essas precisam de ser negociadas de alguma forma. A redução de salário no Brasil, até então, era sagrado. Reduzir salário no Brasil, mesmo com redução de jornada, era só por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso quer dizer o quê? Com o sindicato sentado na mesa. Ok. Ah, mas agora não tem como sentar sindicato na mesa. Agora também não tem como encontrar com a doutora Rosana Ferreira. E estou encontrando. Então, existem outras formas de se fazer mesas de negociação e nós estamos vendo isso.
nós estamos vendo o tempo inteiro que a tecnologia que já existia, mas que era muito pouco usada e que nós não estávamos dispostos a usar, porque eu e você somos de uma geração presencial, de uma cabeça de papel, a gente gosta de papel, a gente gosta de gente, a gente gosta de olhar no olho, pegar na mão, apertar, abraçar, conversar olhando, sabendo o que está acontecendo, mas tivemos que adaptar, e graças a Deus que tem, porque se isso fosse na época da gripe espanhola, estava todo mundo dentro de casa, no máximo com o telefone, para falar com os outros. Pelo menos eu estou aqui sem pirar minha cabeça, podendo fazer minhas atividades, podendo dar aula à distância, podendo advogar, fazer sustentação oral da sala da minha casa, podendo fazer uma live agora esclarecendo ou tentando entender essas questões. Daí, houve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse ponto específico, porque só por acordo ou convenção coletiva entendíamos que era passível de haver redução de salário, mas o Rede Solidariedade, o partido, ajuizou um procedimento, uma ação no Supremo Tribunal Federal que foi distribuído para o ministro Ricardo Lewandowski, e o ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar. Essa liminar foi para ser analisada pelo Pleno e ela não se manteve. O ministro Ricardo Lewandowski entendia que, de uma certa maneira, teria que ser ratificada, ao menos, pelo sindicato. E aí, o Supremo vai entender que, como há redução de jornada, que é uma pandemia, e analisando um monte de questão, e que nenhuma eu acho que justificaria, mas com apenas 3 votos, só 3 votos em favor da inconstitucionalidade, ficou mantido que, nesse caso, os acordos individuais, ou seja, o empregado e o empregador sentado numa mesa, havendo redução de jornada, poderia haver redução de salário. Então, está mantido nesse momento, é claro que em sede de liminar, isso ainda vai ser votado para frente, as questões de fundo desse fato, mas nesse momento estão valendo os acordos individuais naqueles limites que se pode acordar individualmente, que estão previstos na medida provisória, que está para ser votada essa semana. E nesse período, está acontecendo muito essa coisa do teletrabalho, né? A gente até já bateu um papo aqui com Thalita Gonçalves, que é autora do livro A Precarização do Teletrabalho. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer. Não, mas me manda as referências, as referências para eu adquirir. É um livro muito bom. Mas eu quero que você fale, você como professor, né? Como é que você vê essa coisa do teletrabalho? Você vê que tem mais benefício, mais risco? Como é que você vê isso para o trabalhador? Vamos lá. O teletrabalho foi uma saída para várias atividades. Algumas outras, elas não têm como existir como teletrabalho. Como o caso de um garçom do local presencial. Se o local não tem entrega, não vai existir teletrabalho em lugar nenhum. Mas o home office, o teletrabalho, o trabalho remoto, foi visto dentro da medida provisória, e nesta previsão, várias empresas adotaram o teletrabalho como forma de manter suas atividades e como forma de preservar os empregos daquelas pessoas. Lembrando que não é um momento igual para ninguém, é um momento diferente para todo mundo, é um momento extremo para as pessoas. Então, o que acontece nesse caso é que meu telefone tocando aqui no meio da... Tem problema não. Tem da problema fala, não. mas o que acontece nesse caso
é que o teletrabalho salvou um monte de gente para continuar empregado, salvou um monte de empregador para manter suas atividades e foi extremamente importante o teletrabalho. Já tinha previsão de teletrabalho no Brasil? Tinha. Já tinha utilização de teletrabalho no Brasil? Tinha. Já tinha regulamentação do teletrabalho? Tinha. Inclusive, tinha uma previsão, ainda tem uma previsão na CLT, que eu acho que esse é o ponto que a gente deve tratar aqui, Rô, que é o fato de a CLT dizer que não existe hora extra em teletrabalho. O que eu tenho ouvido da maior parte dos trabalhadores e das trabalhadoras é que eles estão trabalhando mais em casa do que trabalhavam no local físico. E isso é por alguns motivos. O primeiro é porque esse local de trabalho ele é a própria casa da pessoa e, às vezes, o empregador não sabe qual o limite entre a atividade da casa. A pessoa está em casa, qualquer hora eu posso mandar trabalho. E esse ponto eu gostaria de discutir. Existe hora extra, mesmo a CLT dizendo, no artigo 62, que não há hora extra depois da reforma trabalhista para quem trabalha em teletrabalho. Existe hora extra em teletrabalho? E a resposta é a seguinte: se existir forma de provar que a pessoa trabalha mais de 8 horas por dia, sim, poderá se requerer hora extra, mesmo a CLT dizendo que não existe, já que existe uma Constituição que diz que o tempo máximo de trabalho por dia são 8 horas de trabalho por dia, com 44 horas semanais. Então, isso nós já tínhamos no artigo 62, por exemplo, no que dizia respeito a trabalhadores externos e a gerentes. Os trabalhadores externos, como, por exemplo, um caminhoneiro, que saía de Uberlândia e chegava no Pará com um dia e meio, muito provavelmente ele não tinha dormido. Então, se ele conseguisse provar por testemunha, se ele conseguisse provar por autotrack, controle por satélite, por qualquer forma, mesmo dizendo que trabalhadores externos não teriam hora extra, teria. Então, isso vale também para as questões do teletrabalho. Então, o teletrabalho tem sido uma ferramenta importantíssima nesse momento, salvou os estudantes de terem aula, salvou os professores com seu emprego, manteve essas situações. As pessoas estão trabalhando à distância, cada dia mais conseguem incluir mais atividades em teletrabalho. Uma livraria começou a fazer e-commerce, que ela não tinha a partir do teletrabalho, e os vendedores estão vendendo pela internet, e assim vai. Mas os empregadores têm que pensar uma coisa: eles estão vivendo um momento horrível também, um momento, muitos com perda, muitos com o negócio fechando, sem dinheiro para pagar aluguel. Quem tinha comércio com porta aberta para a rua e não tinha plataforma digital, começou a tentar migrar de uma hora para outra para essa plataforma digital, tentando adaptar. Isso, né? Escolas conseguiram, mudando para plataformas que não deram certo, caindo, voltando, escolas infantis, mantendo crianças em live de 3, 4 horas, sendo que elas não têm o córtex totalmente formado e aquela possibilidade, aquele nível de concentração para ficar ali por 4 horas e aí tentando entender que tem que fazer uma live menor, alternar com uma questão lúdica, para ver se mantém aquela criança e se não é totalmente perdida aquele ano. Mas os empregadores também têm que pensar que existe limite, mesmo a pessoa morando em casa. Porque morando em casa, o interfone toca que a comida chegou, quem tem filho correndo pequeno, os filhos correndo pela casa, as atividades da casa continuam, e aquela pessoa precisa se alimentar, precisa tomar conta da sua vida, precisa fazer outras atividades. Então, não é qualquer hora, não é qualquer momento que as pessoas podem ou têm que trabalhar todo o tempo porque estão em casa. O fato de estar em casa todo o tempo não quer dizer que a pessoa esteja à disposição do empregador todo o tempo ou que tenha que estar à disposição do empregador todo o tempo. É claro
que é mais difícil de dizer e é mais difícil de saber se a pessoa está trabalhando ou não, mas se eu tiver em vídeo, por exemplo, e ficar 8 horas numa reunião com vídeo, ou 9, é claro que eu estou trabalhando todo aquele tempo. Né? Saber se a pessoa logou, deslogou e tal. Então, se puder ter uma forma de saber se aquela pessoa estava realmente o tempo inteiro trabalhando, se ela trabalhou aquela jornada toda, aí sim nós poderemos dizer que o teletrabalho, extrapolando as 8 horas, conseguindo se provar, pode-se discutir as questões da hora extra, mesmo não havendo previsão, já que há uma Constituição que limita a jornada de trabalho no Brasil e existem outros precedentes já há muito tempo no Brasil sobre pessoas que trabalhavam sem que houvesse uma marcação de ponto, vamos dizer assim. Na verdade, o trabalhador ele vai ter que criar mecanismos de fazer essas provas, né? Mas o próprio empregador tem mecanismo de controle, porque o empregado está em reunião, o empregado está logado, ele está deslogado, ele está mandando documento. Os meios telemáticos, muitas Eles vezes, acabam registrando, vão né? se ocupar para registrar disso, ocupam registrando disso. Não é a missão maior deles fazer esse registro, mas eles fazem. Tá? Como, por exemplo, o tacógrafo nos caminhões, eles não são para saber se a pessoa está trabalhando ou não. Mas a juntada de disco de tacógrafo, junto com testemunha, junto com outras coisas, muitas vezes fez-se prova, apesar de ter decisão TST, né, publicada no Boletim 3, dizendo que tacógrafo por si só não fazia prova de jornada, o tacógrafo com outras provas, ele fazia prova. E o Autotrack, o Redac, outros equipamentos dentro dos caminhões que são dotados desses equipamentos, também não são para marcar a jornada, mas se eu tenho um controle de satélite num caminhão dizendo que ele parou ou que ele andou 17, 18 horas, esse caminhão vai estar com um aparelho que vai fazer de uma maneira transversa provar essa jornada ou ajudar a fazer prova dessa jornada. Eu quero fazer alguns registros aqui, Rô. Entrou aqui o tesoureiro do Conselho Federal da OAB, uma pessoa que tem feito um trabalho fantástico, doutor Zé Augusto Noronha, a professora Benizete Ramos, do Rio de Janeiro, estão aqui o doutor Anderson Eduardo, OAB de Poços de Caldas. Muita gente bacana. Deu uma travadinha, gente, mas daqui a pouco volta. Parece que deu uma travadinha lá no Fabrício. Ei, caiu para mim, você. Já tá voltando. Isso acontece, gente. Cai, volta, mas é assim mesmo. E o professor Marcos Chagas, também aqui presente, meu amigo e irmão. Que bacana. Deixa eu ver, eu vou ler uma colinha aqui, porque são tantas perguntas que a gente tem para fazer que a gente fez umas colinhas aqui. Você quer falar mais alguma coisa aí? Pode falar enquanto eu leio aqui. Fica à vontade. Entre as alternativas. Pois não, pode seguir. Dentre as alternativas existentes na legislação trabalhista, nas MPs, para ajustar a manutenção das atividades empresariais e os empregos, né, no curso dessa pandemia, o que você destaca e recomenda para quem é o empresário, o empregador? Pois eu acho importante, nossa live fala aqui do impacto nos empregados, mas falar sobretudo para o pequeno e o médio empregador que está com um desafio gigante, que o que nós estamos sabendo de empresas que não vão reabrir depois da pandemia, sobretudo no ramo de gastronomia, sobretudo no ramo de turismo, e a hora que voltar à situação anterior, que, por exemplo, encontrou uma vacina que imunize todo mundo,
O turismo ainda vai demorar mais tempo. O turismo de negócio, por exemplo, eu estou dizendo isso desde o início, que é um turismo que movimenta milhões no Brasil, vai deixar de existir muito em certa medida, porque o que nós estamos fazendo aqui em live, em videoconferência, em Zoom, vai evitar com que algumas empresas não vão mais emitir passagem para o seu gerente sair daqui e dar um treinamento em São Paulo, por exemplo. Então, coisas como isso, como essas, vão acontecer muito. Então, vai ter muito aqui, ó. A professora Benizete é da região do Rio de Janeiro, que é de Búzios, de Cabo Frio, está dizendo que a região vai sofrer muito, já está pagando um preço, né, professora? O doutor Anderson fala que as companhias já têm companhia aérea em recuperação judicial. Então, claro que eu acho que é muito prudente a gente falar dessa questão das empresas. E o que aconteceu? Essa legislação especial, essas medidas provisórias, que uma inclusive já virou lei, o que vai acontecer, o que elas trouxeram, é algumas possibilidades de alternativas de que o governo reduzisse salário, que o empresariado reduzisse salário e que o governo complementasse parte do salário. Que eles pudessem reduzir jornada com redução de salário, e aí nós já falamos da questão da condicionalidade disso, né, que eu acho um erro a saída do sindicato. Outro ponto que veio foi a antecipação de férias. Outro ponto que veio foi a suspensão do contrato de trabalho. Então, tudo que o empregador puder fazer para não mandar o empregado embora, essas alternativas estão aí, e eu recomendo que usem. Por quê? Porque dispensar o empregado no Brasil é muito caro. E quando as atividades retornarem, que a economia voltar a crescer, não sabemos quando, vai precisar de recontratar pessoas. E aí, se eu mandei embora e paguei uma rescisão altíssima, então, são esses instrumentos que a legislação trouxe, como esses exemplos dados de suspensão de contrato por 60 dias, redução e tal, esses são pontos que realmente os empregadores vão poder usar para minimizar o seu problema. Mas o impacto sobre os empregadores também é muito grande. Tá tendo, você estava falando, quando deu aquela travadinha, você estava falando de algumas pessoas que estão aqui e acabou que a gente interrompeu algumas pessoas aqui, ó. Pois é. Mas eu fiz um registro do Dr. Noronha, da professora Benizete, do Anderson Eduardo, fiz, do Marcos Chagas, então, da doutora Kelly, tá? Tá aí Rafaela Madeira, doutora Rafaela, que mora em São Paulo atualmente. Então, o Brasil todo participando da live aí, parabéns. Que bacana, a OAB de Pós-Caldas também está aí com a gente. Isso, a presidente da OAB de João Molevade, a doutora Larissa Santiago. Muita gente bacana aqui com a gente agradece muito a presença de todos vocês. Me fala uma coisa, ser contaminado pelo Covid pode ser considerado acidente de trabalho? Pois dentre os pontos que o Supremo Tribunal analisou, um dos pontos que ele considerou inconstitucional na medida provisória 927 foi exatamente os pontos relativos ao adoecimento e que a prova tinha que ser feita por empregado e que tinha que ter toda a questão do nexo. Agora, se o empregador que mantém suas atividades físicas, ele tem que saber que ele tem que fornecer toda a possibilidade de proteção para esse empregado. Então, se um empregado pega transporte público e por acaso ele adoece no transporte público, tem possibilidade sim de ser considerado doença profissional. E cada dia está mais forte
essas teorias do adoecimento. Se o adoecimento for no trabalho, eu sei que alguém está com Covid e eu não afasto, eu falo, e a pessoa testa, sabe que está com Covid, está assintomático, o empregador fala que precisa dele no trabalho, mantém ele lá, ele adoece o resto do povo. Então, dependendo da situação, sem dúvida, e com esse julgamento da inconstitucionalidade desses artigos, e se a MP cair, fica ainda mais forte a teoria de que o adoecimento por Covid das pessoas que estão trabalhando, adoecerem por Covid, pode ser considerado doença profissional, adoecimento no trabalho. Principalmente o pessoal da área de saúde, né, Fabrício? Assim, que está ali naquela linha de frente, né? Nossa, muito forte, né? Pois é, a gente viu outro dia aí um anúncio de emprego pedindo babá que apresentasse o teste positivo de Covid, que já tivesse sido infectado. E aí, Fabrício? Pois é, nós estamos vendo de tudo, né? Então, cada dia tem mais uma novidade para a gente. Eu não entendo como constitucional, porque você fazer um exame admissional, tudo bem, é claro que está dentro da legislação. E o exame admissional é para dizer que você está apto. Agora, dizer que você já adoeceu, primeiro, que não existe comprovação de que quem adoeceu não pode adoecer de novo. Segundo, que já existem casos de pessoas que tiveram falso positivo lá atrás e acharam que tiveram, que já teve o coronavírus, não teve, porque os exames estão falhos. Ontem eu conversei com uma pessoa da área de saúde, que é dono de diversas clínicas em Belo Horizonte e fora de Minas Gerais, e ele me disse, olha, os testes não são confiáveis. Então, não vai acontecer de poder dizer que um teste desse está liberando aquela pessoa para o trabalho. Então, extrapola eu dizer que alguém adoeceu, não morreu de Covid, só essas pessoas que poderão trabalhar? Então, eu estou negando o trabalho, eu estou criando questões acima da legislação, o vírus não legisla, não é porque surgiu um vírus que mudou a lei, então não dá para haver, isso é discriminação ao trabalho, claramente pode gerar indenização, é igual uma coisa que existia, Rô, na época nossa, e aqui nós estamos recebendo a doutora Lília Rocha, que foi também do diretório acadêmico com a gente, é um prazer, né? Mas existia uma coisa que as pessoas publicavam, que era assim, contrata vendedora de boa aparência. Você lembra disso? Lembro. E o que é boa aparência? Né? Então é discriminatório, eu não posso dizer isso, até porque cientificamente isso não comprova nada, os testes não garantem e assim fica muito complexo eu criar essas formas de dizer que só contrato alguém que já adoeceu. Obrigada, Lília. Obrigada, Maísa. Olha, gente, é muita coisa. A gente fica querendo sugar tudo que o Fabrício tem para dizer para a gente, que ele é um conhecedor real dessas questões do trabalho. O que você acha, Fabrício, que vai ficar dessas modificações, dessas normas, dessas coisas que vieram aí com a pandemia? O que você acha que fica? Você sabe qual é o maior problema que eu acho? É o que eu estou chamando de coronavírus. São documentos, atos do judiciário, por exemplo, que vieram na época da pandemia, que podem pegar carona no vírus e ficar de maneira permanente. Isso eu tenho muito receio. Eu acho que essas questões relativas ao momento de pandemia, ao momento do decreto de calamidade, é para o decreto de calamidade, é para a sazonalidade, é para o período fora da curva, é para esse tempo. Perenizar situações
que foram criados, como, por exemplo, o Supremo estender o entendimento que qualquer contrato pode ser negociado entre empregado e empregador sem a presença do sindicato, quebra a lógica do direito do trabalho, de todos os seus princípios, quebra a lógica do direito do trabalho nesse ponto. Então, isso é muito perigoso. Nós temos que defender, enquanto pessoas que trabalham com o direito, e você que está aí nesse projeto de massificar as informações para as pessoas que não são do direito, é de que tenhamos que lutar para que, quando se voltar à situação anterior, que não se apliquem as questões que foram usadas somente para a pandemia. Por exemplo, eu vou pegar uma situação, audiência telepresencial na Justiça do Trabalho, que eu acho uma aberração, pelo menos nesse momento em que a tecnologia ainda não dá conta de fazer isso. E aí a gente volta a poder encontrar, fazer audiência presencial, e vai ter audiência de instrução telepresencial ainda assim, por um ato administrativo contrário à legislação, sem que não há pandemia mais. Eu estou dizendo posso, é a pergunta que você me fez. No pós, o que vai ficar? Espero que fique coisas boas que evoluíram, já vai ficar muita tecnologia, já vai ter muito desemprego, já vai ter muito efeito de um monte de coisa, mas que não fique as resoluções administrativas, os atos administrativos, a legislação de contenção, a legislação desse período vai fazer com que ela exista enquanto existir o problema. Depois que acabar o problema, nós não podemos falar em manutenção de questões que vieram somente quando nós tínhamos todas as limitações do vírus. E a professora Benizete fala, instrução à distância fere os princípios que regem a prova. Totalmente. Totalmente. Como é que vai fazer com que uma pessoa não ouça o depoimento da outra? Tudo aquilo que tem na audiência. E o pior, professora Benizete, nós temos alguns despachos de alguns juízes falando para que os advogados levem as partes para a casa deles. Então, o juiz não pode adoecer, o advogado pode, a parte pode, a testemunha pode, ninguém pode. Sério isso. Sério isso. Ô Fabrício, nesse momento surgiu muito trabalho, né, pela internet, como a gente já falou, muitos entregadores, motociclistas, né, para fazer as entregas e tudo. Como é que você acha que você, como professor, como é que você vê a organização desse tipo de trabalho para o futuro? Olha, nós temos antes a gente falava que existia no mundo o proletariado. E hoje nós falamos que existe no mundo o precariado. São as relações precárias. O precariado está aí com trabalho intermitente, o precariado está aí com os trabalhadores que trabalham fazendo entregas, o Uber, os trabalhadores de aplicativos, né? De aplicativo, de modo geral e tal. Então, é complexa essa questão, porque tratam essas pessoas como empresários, como empreendedores. Eu tenho uma bicicleta, eu sou empreendedor. Nós vimos aqui em Belo Horizonte, durante as chuvas, um entregador sendo carregado pela enxurrada, porque ele estava fazendo entrega. Eu lembro dessa cena. E ele tentando defender a caixinha que estava com a entrega atrás dele para não ser levado e tal. Ele é um empreendedor? Não, ele é um precariado. Ele é uma pessoa que trabalha com trabalho precário, mas se essa pessoa trabalha como entregador, nós vamos ter que olhar a sério isso, muito. O dia que teve a greve mundial da Uber, eu não sei se todo mundo que está aí acompanhou, mas uma das pautas, as pautas lá da Uber, uma das pautas era assim, que trabalhasse no máximo 17 horas por dia,
sabe? Sobre questão de remuneração, voltando quase um período pré-direito do trabalho, em que nós não tínhamos uma limitação de tempo de jornada e tal. Ah, mas ele que escolhe o trabalho dele. Ah, porque quanto mais ele trabalha, mais ele vai ganhar na Uber e tal. Mas qual é a proteção? Qual é a presença do Estado em cima disso? Qual é, a manutenção do Estado? Ele tem um seguro desse tipo de coisa? Então, acho que o Estado vai ter que olhar a sério, vai ter que intervir. Nós vimos que nós estamos vivendo um governo ultraliberal no Brasil. Mas, quando veio a pandemia, o governo teve que intervir. Ou o governo entrava e distribuía R$ 600 para as pessoas, ou as pessoas não comiam, a economia não girava. Ou então, e um monte de gente vivendo com R$ 600. É claro que há distorção, há quem não devia ganhar, está recebendo e tal, tem um monte de distorção. Mas ou o próprio governo entendeu que ele tinha que fazer uma política keynesiana, e não uma política ultraliberal, em que ele não intervisse em nada no momento de entrada de um vírus dentro da sociedade, da economia mundial, do efeito mundial. Então, países como Inglaterra, países como Itália, países como a França, países como a Austrália fizeram inserções muito maiores. Na Inglaterra, por exemplo, as empresas tiveram absorção da folha pelo governo para que os empregados se mantivessem, para que o PIB continuasse a rodar e tal. E a Inglaterra é um país também liberal. Então, a gente vê que tem determinadas situações que tem que ter a presença do Estado. Que por mais que a pessoa dependa... Engraçado que eu não vi ninguém contra o Estado fazer distribuição de renda. Não vi. Por quê? Porque ou fazia distribuição de renda ou as pessoas iam morrer de fome. Ou o entregador de aplicativo, né, do Uber, que não tinha ninguém andando de Uber no início, quando era o certo, quando as pessoas estavam fazendo o correto, né, que estavam se preservando mais. Então, precisou-se do governo intervir na economia para que a economia continuasse a existir. Aqui, ó, o advogado, o doutor Anderson, ele está falando aqui que, no caso da teleaudiência, a única vantagem da teleaudiência é tornar magistrados, uma minoria de magistrados, mais respeitosos com as partes. O computador está servindo para isso. Ah, tá. Essa é a posição do doutor Anderson. Então, assim, tem muita gente bacana aqui com a gente. Aí, ó, seu primo falando que tem orgulho de ser seu primo. Anderson falando perguntando se há fundos de amparo para países mais afetados via OIT. Ele está perguntando. Não. Cada país tem feito... O que há é a União Europeia e tal, mas pela Organização Internacional do Trabalho, não, porque não existe um banco ligado ao OIT. Existem os outros organismos e tal, mas nesse ponto não. Inclusive, depois de 103 anos, foi a primeira vez que a OIT não se reuniu, por causa das 103 conferências, foi a primeira vez que a OIT não se reuniu. Aqui, o Anderson falando que você já nos representou na OIT. Isso, no ano de 2014, como presidente da ABRAD. Muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma fala interessante. O nosso tempo também está chegando ao final, né, Fabrício? Pois então, eu queria que você assim, fizesse uma colocação que você acha que é imprescindível, né? Que alguma anotação que tem que ser feita aqui. Eu gostaria de te ouvir, porque é tão raro poder conciliar o seu tempo com o nosso, que a gente tem que aproveitar o máximo possível. Não, eu estou sempre à disposição e cumprimento agora a doutora André Paiva, de Pernambuco, que entra aqui, doutora Mariana Guardão, doutora Pamela, de Caeté, super legal. Doutor Jesus Matos. O que eu quero encerrar é fazendo um fechamento do que foi dito aqui, que é essencial que
as regras que vieram durante o período pandêmico deixem de existir quando nós tivermos voltado para a situação, para os chamados status quo ante, para a situação anterior. Que o que é provisório fique na provisoriedade. Que os entendimentos, por exemplo, nesse momento que a justificativa é a pandemia, que o sindicato não tem que estar dentro das relações de redução, de negociação, que elas voltem ao entendimento anterior. Que nós precisamos de saber que o vírus existe, mas que ele não revoga a legislação. E que é uma situação horrível para os empregadores, para os trabalhadores, mas que nós temos que entender que temos que usar todos os mecanismos para que as pessoas consigam ainda sobreviver nesse período. Acho que essas são minhas palavras e as reflexões finais, te parabenizando pelo seu projeto do Direito Simples Assim e dizendo que é um prazer ter feito movimento estudantil contigo e te reencontrar tantos anos depois para discutir direitos sociais e efetivação de direitos e garantias das pessoas. Ah, é muito bom, muito bom. E a gente quer poder, de vez em quando, ter você, né, de acordo com a sua possibilidade, ter você aqui Como conosco. dizia Sidney Magal, me chama que eu vou. Muito bem, muito bem. Ah, eu queria encerrar a live dedicando ao meu irmão, Eric Gonçalves, que está aí presente. Ele entra em minhas lives e muitas vezes eu não vejo. E Que dedicar a ele bacana. que segue aí o caminho do direito. Tudo de bom para todo mundo. Obrigado por você. Saúde. Vamos nos preservando. Tá bom? Saúde e paz para todos nós. Obrigada a todos que participaram aqui conosco. E a gente volta, né? A semana que vem, a semana não, quarta-feira agora, nós vamos estar aqui com o doutor Anderson Eduardo Pereira, vai estar aqui falando de garantia legal e garantia contratual sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Sou o Bacana primeiro da demais. fila. Estou aí. Beijos. Grande abraço, gente. Obrigada. Obrigada, Fabrício. Muito obrigada. Tchau. Tchau.